Antes da acessão de Nova Gênesis e Apocalipse, existia um panteão de seres divinos conhecidos como os Velhos Deuses do universo DC Comics. E esses antigos ancestrais, inspirados na mitologia nórdica e em outros mitos antigos, governaram o mundo poderoso, até que uma grande guerra os levou à destruição, dando a origem ao Quarto Mundo de Jack Kirby. Seus resquícios ainda influenciam eventos cósmicos e personagens como Darkseid, Orion e o Pai Celestial. E nesse vídeo, vamos trazer 7 fatos sobre os Velhos Deuses e as revelações esquecidas que moldaram a história do universo DC. Mas antes da gente começar, eu te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui nesse canal. Eu te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adorei ver seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como passou nossa experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Os Velhos Deuses da DC Comics são uma raça de deuses primordiais que existiu antes da criação do universo DC. Eles são uma parte importante da mitologia cósmica da editora e estão intimamente ligados ao conceito da fonte, a energia cósmica primordial de onde tudo no universo da DC emana. Os Velhos Deuses são responsáveis por moldar o cosmos e influenciar a ordem natural das coisas. E alguns dos primeiros deuses, como também são conhecidos, foram criadores do universo. E muitos são personagens misteriosos e poderosos, que possuem imensa sabedoria e poder. E criados por Jack Kirby, os Velhos Deuses apareceram pela primeira vez em Os Novos Deuses na edição 1, em março de 1971. Há cerca de 18 bilhões de anos atrás, os deuses antigos se originaram do mundo divino, também conhecido como Asgard ou Urgrund, durante o Primeiro Mundo. E cerca de 3 bilhões de anos depois, o Primeiro Mundo lentamente se transformou no Segundo Mundo. E à medida que as formas de vida humanoides em Urgrund atingiram a divindade, tornando-se assim os deuses antigos, nos quais esses seres atingiram um pico de imenso poder e inauguraram uma era de ouro de avanço cultural e científico. O primeiro entre os deuses antigos foi Ogrum. Ogrum era imensamente poderoso, criando muitos mundos e concedendo maravilhas a eles. Ele também era um deus irado, e em sua fúria matou sua própria filha amada. E, eventualmente, os outros deuses antigos se levantaram contra ele e guerrearam contra ele por eras. E, incapazes de realmente matá-lo, eles o destruíram em 7 aspectos divinos, escondendo esses aspectos por todo o multiverso, dentro de dispositivos destinados a proteger os aspectos de seres reivindicados pelos irados e indignos. E entre esses dispositivos estava o planeta artificial que um dia se tornaria conhecido como Mundo de Guerra, que continua dentro de si o aspecto conhecido como Fogo de Ogrum. Os deuses antigos deixaram aviso esculpidos nas paredes do planetóide, que dizia assim: se os aspectos divinos de Ogrum forem encontrados e unidos por alguém que seja digno, ele renascerá como herói que ele deveria ser. Mas se eles forem encontrados por alguém que seja indigno, o poderoso Ogrum retornará com toda a sua ira e fúria, e retornará à sua criação à escuridão da qual nasceu. Após esses 10 bilhões de anos dessa era de ouro, Urgrund entrou em guerra. No centro desse conflito estava Loki, o deus da travessura e filho bastardo do deus-chefe Wotan, que se tornou o primeiro deus do mal. O conflito entre as forças do bem e do mal aumentou, até que o Ragnarok veio, que viu o mundo divino sendo despedaçado em uma grande explosão, onde os deuses pereceram. A energia liberada pela explosão de Urgrund se espalhou pelo universo, gerando o que mais tarde ficaria conhecido como a Onda Divina, que semeou mundos com o potencial de eventualmente gerar deuses próprios. E um desses mundos foi a Terra, que produziu seus primeiros deuses há 35 mil anos, depois que a Onda Divina fez sua primeira passagem pelo planeta há 40 mil anos. E este foi o início do Terceiro Mundo. E cerca de 4,8 bilhões de anos atrás, os remanescentes da Onda Divina acabariam por criar 2 planetas separados, Apocalipse e Galáctica, um mundo que mais tarde
se tornaria Nova Gênesis. E cerca de 30 mil anos atrás, os habitantes dos planetas acabariam por obter a divindade e as características que a espalhavam os dos deuses antigos, mas seriam divididos em termos de alinhamento moral. Nova Gênesis tornou-se dedicado à paz e à bondade. Apocalipse desenvolveu-se em uma cultura cruel, guerreira e opressiva. E o quarto mundo começou quando esses novos deuses atingiram a divindade e repetiram as histórias dos deuses antigos, enquanto Nova Gênesis e Apocalipse entravam em guerra um contra o outro, fazendo com que as hostilidades permanecessem até os dias atuais. Embora os deuses antigos sejam há muitos considerados mortos e desaparecidos, eventos recentes ocorreram e mostraram que alguns deles sobreviveram à sua extinção racial. O maior grupo de deuses antigos sobreviventes são os seres racionais conhecidos como os Dracs, que vivem abaixo da superfície de Apocalipse. Arzás e o Inominável, o número oposto um do outro, foram os únicos deuses antigos que permaneceram livres para vagar pelas galáxias. E após os eventos conhecidos como Gênesis, Arzás e o Inominável foram presos na Muralha da Fonte. E vários remanescentes deuses antigos também representaram ameaças significativas, como Yuga-Khan. Magedon, uma máquina de guerra senciente dos deuses antigos, tinha a capacidade de transformar pessoas em selvagens hostis ao liberar emoções negativas em mentes inteligentes, e foi destruída pelos esforços combinados de todos os heróis da Terra, incluindo todos os seres humanos, temporariamente agraciados com superpoderes. Gog, um deus antigo que escapou da destruição do Segundo Mundo e pousou na África Antiga, ameaçou a existência da Terra, até ser derrotado pela Sociedade da Justiça da América, e o que sobrou dele foi incrustado na Muralha da Fonte. Jack nunca teve uma chance de explorar os antigos deuses em sua totalidade na DC, e isso só viria a ser feito mesmo nos anos 80 pelo Jim Starlin e Mark Evanier, principalmente Evanier, um pouco depois. A própria revista já enfatiza a conexão com o mundo nórdico. Ela cita que Loki foi peça-chave para o Ragnarok e o primeiro deus a ser coroado como deus do mal. Quanto a onde eles se diferem, bem, na verdade tem pouca, se não nenhuma diferença. E isso acredito que seja intencional. A ideia estabelecida nos novos deuses é a ideia de ciclos, como esses seres estão constantemente se degladiando e evoluindo apenas para continuar a degladiação. É também revelado que muitos dos velhos deuses permanecem vivos, mas não da mesma forma que entendemos como vida. Os velhos deuses se tornaram seres cadavéricos e incapazes de processar os seus arredores. Eles vivem nas profundezas de Apocalipse, vagando e procurando algo que ninguém sabe exatamente o que é. Eles não têm propósito, apenas relampejos de atração ao poder e à vontade de outros. Porém, o poder e a vontade própria, eles já não têm mais. E os velhos deuses tornaram-se sombras daquilo que já foram um dia, e espelhos terríveis para os deuses atuais. Pois todos os novos deuses, um dia, se tornarão velhos deuses em um futuro. Então é isso. E esses foram 7 fatos sobre os velhos deuses da DC Comics. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre outro personagem, também deixe escrito aí, para que eu possa trazendo nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, deixe aí seu like, porque isso ajuda muito o canal. Porque fazendo assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E segue também o Animanáutico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.